Ana, na hora do almoço você usa o celular? Sim, eu costumo sempre estar no Instagram ou no TikTok. Gustavo, na infância você utilizava computador e celular como forma de entretenimento? Não, porque eu não tinha. Tá, entendi. Você brincava na rua mesmo? É. Raiz, não entendi, tudo bem. Bom, pessoal, esse é o primeiro episódio, então, dessa nossa série de podcasts que a gente chamou de Converso. Esse trabalho foi desenvolvido por nós, alunos de Publicidade e Propaganda da Unijuí. O meu nome é Letícia, esse é o Gustavo, essa é a Laura e essa é a Ana. Então, a gente foi a última geração, ali dos anos 2000, a pegar essa fase de brincar na rua, né? Mas também fomos os primeiros a pegar também a parte mais pré-histórica ali da tecnologia. Então, a gente tinha ainda aqueles modems de internet que eram em pendrive, jogava no Freeview, pegou ali a época do celular Nokia, que era de botão. Nossa, é uma nostalgia, né? Dá pra dizer que a gente evoluiu junto. O joguinho da cobrinha. A gente evoluiu junto com essa tecnologia até os dias atuais, né? Exatamente. E nesse contexto, né, na tecnologia estando presente nas nossas vidas, o tema do nosso podcast de hoje é a comunicação entre a família na era digital. Então, nesse contexto de era digital e como ela afeta a comunicação entre a família, nós estamos aqui com a psicóloga Aline Riffel, que vai nos contar um pouco agora sobre ela, sobre a formação, para depois ela contribuir aqui com o nosso podcast. Aline? Olá, muito grata pelo convite de vocês. Eu sou psicóloga, formada já há quase 10 anos pela própria Unijuí. Depois da graduação em psicologia, eu também segui com pós em orientação educacional, mestrado em educação e atuei muitos anos na educação básica. Esse trabalho na educação básica me fez perceber a importância de trabalhar com os pais, com os adultos que estão no mercado de trabalho. Então, no ano passado, eu fiz essa transição, saí da educação básica e fui atuar nas instituições, nas escolas, com as famílias, com os professores e com os pais, e também nas empresas. Durante esse tempo, foi possível perceber muito a interferência das tecnologias, principalmente agora, durante a pandemia e pós-pandemia. Então, acho que a gente vai poder conversar muito a respeito. Ótimo. Aline, nesses anos de experiência, né, que tu falou que tu teve com família, com escolas, então você teve contato aí com uma grande massa de pessoas, né? Como você vê que a tecnologia influencia o desenvolvimento das crianças e se existem benefícios ou desafios específicos que os pais possam enfrentar? Existe, como vocês mesmos falaram, tá? Vocês passaram por um processo de transição em que as tecnologias evoluíram muito rápido e vocês evoluíram junto com as tecnologias. Os pais de vocês não tiveram essa oportunidade. Os pais das crianças e dos adolescentes de hoje, eles estão aprendendo sobre as tecnologias ao mesmo tempo que os filhos. Mas pensem, os filhos nasceram muitos anos depois, com muito mais velocidade de acesso à tecnologia. Então, os pais ficam muito aquém do desenvolvimento das crianças e dos adolescentes. Enquanto as crianças e os adolescentes já exploram novas redes, novas ferramentas, enfim, né, de forma muito acelerada, exploram essa tecnologia, os pais nem sempre conseguem entender tudo isso que está acontecendo. E eu gosto muito de pensar na perspectiva de que é como nós saímos do interior e chegamos num grande centro. Nós temos dificuldade de nos localizar naquele grande centro, andar nas ruas, pegar um táxi ou um Uber, né? Hoje a gente nem usa mais táxi, enfim. E os pais... Nós temos essa dificuldade por morar um pouco mais no interior, então a gente chega nos grandes centros e vê essa dificuldade, pegar um avião, um trem, enfim, né? E as crianças e os adolescentes, eles têm muita facilidade. Então é como se os pais estivessem tentando chegar nesses grandes centros e as crianças e os adolescentes já soubessem se virar de forma nata nesse universo aí das tecnologias. Mas tem uma preocupação muito, muito grande para a gente levantar nessa seara toda, que é o quanto os pais conseguem acompanhar o que os filhos estão vivenciando nas redes sociais, nos jogos, enfim, todo esse universo tecnológico que eles têm acesso.
É claro que eles podem aproveitar isso de uma forma muito qualificada para aprender, para ter contato com outras línguas, para ter contato com pessoas que estão muito distantes, familiares que moram em outro continente, né? A gente pode aproveitar as tecnologias para aproximar pessoas e para estreitar vínculos. Porém, a gente também solta essas crianças e esses adolescentes neste grande centro, né? No meio de toda essa muvuca de informações. Então, existe aí uma diferença bem grande entre navegar na internet e naufragar na internet, nas tecnologias. É muito importante que os pais consigam estar atentos, orientando os filhos para que eles não mergulhem e não voltem mais, né? Então, essa perspectiva do acompanhamento das famílias é muito importante. É fundamental que a gente possa expor as crianças ao uso das tecnologias de forma orientada, da mesma forma que a gente faz com outras questões. Aqui, estamos cheios de tomadas aqui, né? Nós não deixamos uma criança de 3, 4 anos ir lá e colocar ligar uma tomada ou desligar uma tomada. Da mesma forma, todo o processo de acesso à tecnologia precisa acontecer de forma monitorada. É muito bom, traz muitos benefícios. Existem vários projetos até de desenvolvimento de línguas a partir do uso das tecnologias, né? Existem escolas que trabalham com conversação com nativos, né? Para que a criança ou adolescente possa se familiarizar. Então, o universo de possibilidades é gigantesco, mas demanda muita atenção e acompanhamento, monitoramento desses pais e dessas famílias. Sim, e nesse sentido também, experiência minha, eu comecei na internet com o Orkut, então assim, eu peguei lá o início. Eu acredito que talvez meus colegas não tenham tido você é o mais Orkut. velho do grupo. Não. E era uma coisa muito legal, mas ao mesmo tempo a gente não sabia os perigos que poderiam vir, né, a partir daquilo ali. E as crianças hoje, eu acredito que têm um acesso muito precoce a esse tipo de tecnologia e redes sociais. E teria que ter, então, que nem tu disse, esse controle dos pais, né? E sobre as crianças, né, que agora a nova geração, né, que a gente chama de geração alfa, né, que já nasceram com a tecnologia, que não evoluíram junto com ela, assim como nós, se nota algum impacto, né, desse contato muito precoce com a tecnologia? Existem estudos que falam que essa geração é a primeira geração que é menos inteligente do que os pais. Não porque eles não têm acesso à informação, muito pelo contrário, porque o volume de informação é tão grande que não existe uma gestão dessas informações, a análise, a interpretação, e a velocidade é tão grande que a gente não processa tudo aquilo que a gente está tendo contato. Então, existem aí alguns estudos que apontam essa possível diminuição do nível de inteligência por conta não do acesso, das possibilidades e da velocidade de informação, mas sim pela dificuldade em interpretar e saber o que fazer com aquelas informações. Então, se nós conversarmos aqui, por exemplo, tem vários autores, vários livros que vocês já não têm o hábito de pegar um livro e ler este livro. E quando são livros mais densos, mais complexos, dá uma preguiça gigante, né? E as crianças, elas vêm muito mais aceleradas ainda. Então, elas não têm esse contato com a perspectiva da interpretação, de conseguir se apropriar daquele conhecimento de uma forma intensa, de uma forma densa, de uma forma consistente. Então, hoje, a grande preocupação que existe essas crianças têm acesso a tudo. Eles conseguem vivenciar um dinossauro 3D na sala de casa, mas eles conseguem entender que isso foi há milhares de anos e que não existe mais isso hoje? Quantos medos, quantas angústias, quantas incertezas, quantas construções imaginárias estão por vir por conta destas muitas possibilidades. Então, volto à perspectiva anterior, assim, o problema não é o acesso, mas sim como a gente consegue conduzir esse acesso com as crianças e com os adolescentes. Da mesma forma, vocês assistem muito, né? TikTok é o auge hoje. Twitter, né? Ninguém respirou, já tem 50 tweets, sei lá, né? Tweets. Naquele comentário que foi colocado.
e a gente nem lê tudo aquilo, a gente interpreta de forma equivocada, a gente constrói atritos, a gente odeia e ama as pessoas de forma extremamente intensa, sem a possibilidade de respirar e perceber, será que é isso mesmo que eu tô sentindo? Será que é isso mesmo que aquela pessoa quis dizer? A gente faz isso no WhatsApp. A gente pega o texto que alguém nos mandou, será que foi isso mesmo que a pessoa quis nos dizer? Aí, se a gente for falar em áudio, muda completamente a dinâmica da conversa. Então, essa perspectiva da velocidade do acesso da informação, nós já estamos sentindo, e as próximas gerações, elas vão aprender como a gerenciar tudo isso, se elas nem se permitem esse tempo de exposição mais lenta, mais aprofundada, de leitura, interpretação, orientação. E outro aspecto que eu não posso deixar de falar é a questão do abuso do uso das tecnologias. Hoje, a gente brincou antes de começar, né? O celular está grudado no corpo, é uma extensão do corpo. Os pais estão quanto tempo conectados ao celular para dar ou não o exemplo para os filhos do tempo que os filhos estão expostos ao celular? Então, tem toda essa perspectiva do exemplo dos pais em relação ao uso das tecnologias, como os pais conseguem gerenciar esse uso das tecnologias e demonstrar para os filhos se eles estão desenvolvendo alguma doença, alguma psicopatologia, algum vício em relação ao uso de tecnologia. Porque os pais também estão ali, né? Tem toda a perspectiva de postura, de olhar, de não olhar no olho, de não entender o que o filho está sentindo, de não sentar na hora de uma refeição todos à mesa, entender o que as pessoas estão comendo, né? Um dos grandes problemas hoje, que é a questão alimentar, vem também do abuso do uso da tecnologia. Tem um celular ali na frente, eu nem sei o que eu estou comendo, eu estou ali, né? Ligadinho no TikTok na hora do meio-dia da refeição. Então, o que vocês vivem só vai ser potencializado nos próximos que virão, né? Então, realmente, esses estudos que comprovam que as crianças estão menos inteligentes ou com uma capacidade de interpretação das coisas menor do que os seus pais é bem preocupante. E também a falta de concentração, né? Tem vários estudos hoje que comprovam que toda essa superexposição de informação e conteúdos curtos, né? Vídeos curtos, até o áudio do WhatsApp agora tem, né? Para aumentar a velocidade, toda essa velocidade, de fato prejudica, né? A nossa concentração. Oi, desculpa. E toda essa questão da velocidade traz as outras doenças que estão explodindo. Ansiedade, dificuldade de gestão do tempo, falta de foco, falta de resultado, desempenho escolar reduzido, desempenho profissional que diminui, né? Então, realmente, existem muitos benefícios, mas os prejuízos também são bem consideráveis. Exato. Só complementando um pouquinho do que você falou, a gente vê hoje em dia muito as crianças pequenas que começam a fazer bagunça, digamos assim, e os pais, para acalmar as crianças, de certa forma, dão celulares para que eles fiquem assistindo vídeos no YouTube, desenhos assim. Ou na hora da refeição, a criança na cadeirinha dela lá, de bebê, assim, e tá lá assistindo o videozinho, a exposição realmente é muito grande, assim, desde cedo. O ideal seria, por exemplo, que a criança assistisse 10 minutos para cada ano de vida dela. Então, Sério? Vocês imaginem, uma criança de 4 anos seria 40 minutos no dia. Quantas horas as crianças estão expostas? Então, existe realmente um prejuízo bem significativo, até pela perspectiva neurológica. O nosso cérebro, ele se desenvolve a partir de experiências diferentes. Cada experiência que a gente pode vivenciar ativa uma região diferente do cérebro. Se a criança está sempre olhando aquela telinha ali desse tamanho, ou menor ainda, que é a do celular, que tipo de vivências e experiências ela tem? Aqui tem muita informação, mas eu não consigo enxergar no meu entorno, eu não movimento o meu corpo, eu não ativo outras áreas do cérebro, só a mesma, que está aqui conectada com a telinha. Então, esta perspectiva de desenvolvimento mais sistêmico, geral, assim, ela está sendo bem prejudicada pela exposição excessiva às telas. Bom, passamos pela infância, agora vamos para a adolescência, né, que também, de fato, tem sido muito impactada pelas tecnologias. E nessa dinâmica aí entre pais e filhos, adolescentes, que você viveu muito, né, na era digital, quais são os principais desafios de comunicação que você identifica?
Primeiro, eu penso que é essa perspectiva da velocidade, né? Os adolescentes, eles pensam e eles querem a resposta de forma imediata. E os pais, normalmente, né, as pessoas que têm um pouquinho mais de experiência de vida, para não dizer mais velhos, precisam processar as informações. Às vezes os pais precisam discutir entre eles, às vezes eles precisam pensar de uma forma diferente. E os adolescentes, eles se revoltam muito com essa diferença de velocidade de pensamento, de raciocínio, né? Então, a gente tem essa distância bem grande entre a velocidade de funcionamento dos adolescentes e dos adultos e essa perspectiva da gestão do tempo mesmo. Enquanto os adolescentes, em 5 minutos, acessaram 30 informações diferentes, porque cada vídeo de 30 segundos tem uma informação e, né, eles vão engolindo todas aquelas informações, às vezes sem mastigar, os pais ainda, por vezes, né, pegam o jornal para fazer a leitura do jornal. Então, pensem a diferença, a distância entre as formas de comunicação. Acho que esse é o maior desafio. E a perspectiva do olhar. Enquanto nós estamos aqui, nós não olhamos nos olhos das pessoas. E as famílias têm se perdido muito nesses olhares. Nós estamos nos olhando aqui, mas ninguém está com o celular na mão. Então, até teve uma campanha publicitária que eu vi alguns dias atrás, que a marca colocou, sabe aquelas coleiras de cachorro? Para as pessoas não precisarem ficar no celular e as pessoas se olharem. Porque é uma perspectiva extremamente importante. Nós andamos na rua assim, nós muitas vezes estamos no trânsito de olho no celular, nós estamos em casa, andando dentro de casa, lavando a louça com o celular ali do lado, olhando um vídeo, um clipe, tem sempre uma televisão ligada e nós não olhamos nos olhos das pessoas. E o que isso significa? Que nós estamos com dificuldade de vínculos entre as pessoas. E atrapalha tudo, né? Saúde emocional, relacionamentos, vínculos afetivos, comunicação. Porque a comunicação, ela não é só escrita, a comunicação perpassa todo o nosso ser. Então, acho que hoje o grande desafio com os adolescentes é a gente conseguir criar momentos em que nós possamos nos olhar e estreitar esta distância entre a velocidade de pensamento dos pais de uma geração e a velocidade de pensamento da outra geração. Eu tenho passado muito isso na minha casa, porque agora eu tô com uma irmã mais nova que tá entrando na adolescência e a gente passa muito dessas de, tipo, a minha mãe pedir ajuda para entrar na Netflix. Para minha irmã é muito simples, ela pega o controle, ela coloca rapidinho. E aí a minha mãe fica, mas tu só colocou, tu não me ensinou como eu vou fazer isso. E aí eu tenho que entrar nessa interferência. Calma, explica para ela como que tu fez. Ela precisa entender como que abre. E aí a gente fica nessas, sabe? E se você pensar nessa perspectiva, o meu filho de 5 anos, não dá tempo nem de eu chegar na sala, ele já achou a Netflix. Entende? Se ele tivesse que me explicar como entra na Netflix, eu acho que ele nem sabe como explica, porque é nato, né? Então, essa velocidade tem vindo cada vez maior e vai ser um desafio cada vez maior a gente conseguir acompanhar esse ritmo. Com certeza, né? Porque a cada momento tá em constante evolução a tecnologia e vem mais aparelhos e mais tipos de diversas comunicações, então tá muito acelerado. Bom, as crianças, nós temos aí uma geração de ensino fundamental que foi alfabetizada pelo computador, né? A gente teve um ano praticamente todo de crianças alfabetizadas pelo computador. Então, é óbvio que eles vão ter uma relação totalmente diferente com a tecnologia, uma relação que os pais estão longe de ter, porque muitos pais tiveram dificuldade de trabalhar home office e os filhos foram alfabetizados pelo computador. Então, essa distância é o nosso maior desafio, com certeza, em relação à perspectiva de vínculos, saúde e comunicação dentro da tecnologia. E é uma distância que é prejudicial num ambiente em que os pais deveriam estar inseridos, deveriam estar acompanhando, né, os seus filhos. A gente fala muito da importância, né, do acompanhamento dos pais justamente para a segurança, né, desses jovens, dessas crianças. A Laura tem um exemplo de uma novela, né, Laura? Isso. É a novela Fuzue, da Rede Globo, que colocam, através da inteligência artificial, o rosto de uma moça humilde no rosto de uma
mulher que sequestrou um bebê e a mulher acaba sendo acusada, mas na verdade não tinha culpa, era só realmente a tecnologia, a inteligência artificial e pessoas maldosas fazendo esse papel e prejudicando a moça. Né? Então, que criança não está livre de, né, sofrer de uma enganação assim, né? Então, isso vem de toda a evolução da tecnologia, da inteligência artificial. E já que a gente está falando, né, sobre a segurança das crianças e dos adolescentes na internet, a gente trouxe mais um convidado para nos falar também sobre o uso saudável da tecnologia. É o Rodrigo de Oliveira, que além de ser Dindo da Laura, muito importante ressaltar isso, ele é engenheiro de computação, certo? Isso. E ele vai nos dar dicas aqui para os pais monitorarem esse uso com segurança, né, da internet. Olá, meu nome é Rodrigo, tenho 37 anos, sou formado em engenharia da computação e pós-graduado em engenharia de software. E o nosso tópico aqui é falar um pouquinho sobre tecnologia e família. Muito gostoso poder falar sobre a tecnologia e o relacionamento familiar, onde a tecnologia pode ser empregada dentro do âmbito familiar. Hoje eu classificaria o âmbito tecnológico em 4 etapas, 4 partes aqui. Eu colocaria segurança, colocaria tarefas, comunicação e aprendizado, acima de tudo. E tocando no âmbito de segurança, né, a gente consegue tornar a nossa vida, nosso dia a dia mais seguro. Desde você, antigamente, quando você pegava um táxi, você pegava o teu destino, saía e chegava lá, mas a gente não sabia o que poderia acontecer no meio do caminho, um acidente, alguma coisa assim. Então, hoje, se você quer que o teu filho vá fazer um curso de inglês em alguma escola e você não consegue estar presente ou acompanhar ou levar ele, você pode pegar um Uber, por exemplo, e você vai ter o trajeto que ele vai estar fazendo de forma instantânea. Você vai saber se ele chegou do ponto A ao ponto B, você vai ter as informações, as credenciais da pessoa, você vai ver a avaliação dessa pessoa, né, na qual vai te trazer muito mais segurança. Um outro tópico também que é bastante comentado é a questão da limitação dos jovens, né, das crianças em relação à acessibilidade a conteúdos e informações. Eu acredito que você limitar as pessoas em relação ao acesso à tecnologia talvez não seja o melhor caminho. Claro que você tem recursos que você pode fazer isso, tem vários softwares que você pode utilizar dentro da sua casa para fazer essa restrição, mas eu acho que o trabalho aqui é muito mais cultural. É você trabalhar, conversar com os jovens sobre o que eles podem, o que é certo, o que é errado, e tentar, de alguma maneira, inspirar esses jovens a não simplesmente pegar as informações já de mão beijada na internet, mas sim procurar suas próprias respostas, entender o conceito das coisas e tirar suas próprias conclusões, né? Mostrar para eles que existe um mundo além da tecnologia, além da internet, lá fora, que pode ser vivido, que pode ser aproveitado e, de certa forma, colocar valores, né, na vida desses jovens, desses adolescentes. Valeu! Bom, mais uma vez, né, reforçando a importância dessa conexão, né, entre pais e filhos. Muito, muito interessante. Acho também muito importante que ele pontuou que a gente não precisa também deixar a tecnologia de lado. A gente pode usar ela só de uma maneira mais produtiva, né? E também prezando, né, pelo tempo face-to-face, que é o que a gente já tinha comentado, né? O tempo pessoalmente, porque a internet ela tá interligando pessoas simultaneamente em diversos locais, só que é interessante a gente ter esse tempo e ficar juntos, né? Conversando pessoalmente e compartilhando experiências, que também é interessante, não apenas postar a tua, onde é que tu tá e tipo, foi isso, onde é que eu tava, sabe? É interessante essa conversa pessoalmente. Ah, com certeza. Eu vou dar um exemplo que o meu pai, ele sempre fala, às vezes, quando eu passo muito tempo no celular, ele fala assim: Laura, olha atrás. Aí eu olho atrás e ele pergunta o que tem, eu falo nada. Ele fala assim, então vamos, né, focar em outras coisas, né? Complementando, né, que a comunicação ela exige então uma abordagem consciente e uma capacidade de adaptação para fortalecer os laços familiares em meio a todo esse mundo tecnológico,
E a gente pode dizer, né, que a tecnologia está em constante evolução, mas o ser humano continua sendo humano, né? Ele tem as suas próprias necessidades. Pessoal, muito obrigada por assistirem esse primeiro episódio do nosso podcast. Aline, muito obrigada pela tua participação. Rodrigo, também, muito obrigada. Pessoal, fiquem ligados então no Insta de Jornalismo e Publicidade da Unijuí para os próximos episódios. Tchau, tchau!